Davi falando conosco no Salmo 40, diz: Eis que venho fazer a tua vontade, ó Senhor, porque no rolo do livro está escrito de mim. E no capítulo 5 do livro de João, essas palavras são encontradas nos lábios de Jesus Cristo. Você examina as Escrituras porque pensa que nelas você tem a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, afirmando que todo o livro é sobre ele. Ele começa com Moisés, a lei, os profetas e os salmos, e interpreta as Escrituras como coisas concernentes a si mesmo. Você encontra neste método de interpretação a chave que vai abrir as revelações mais íntimas. Pegue qualquer história, e independentemente da figura central ser masculina ou feminina, afirme que você é esse ser, que está lendo a sua própria autobiografia. No capítulo 25 do livro de Gênesis, o Senhor disse a Rebeca: 2 nações estão em seu ventre, e 2 povos, nascidos de você, serão divididos. Um deve ser mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. E quando seus dias se cumpriram, o primeiro saiu ruivo e coberto de pelos. E por isso o chamaram de Esaú. Então seu irmão Jacó saiu com a mão segurando o calcanhar de Esaú. Agora nos voltamos para o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. E lemos essas palavras do Senhor: Amei Jacó, mas odiei Esaú. Coloque-se no papel de Rebeca e tente descobrir quem são esses 2 que você deu à luz. Lembre-se, se eles vieram do seu ventre, eles estão alojados dentro de você. Um aspira ao céu, aquele que você ama, e um à terra se apega, aquele que você odeia. Estes não são 2 meninos que viveram há milhares de anos. A Bíblia é história divina, não secular. Os personagens descritos ali estão alojados dentro de você, dentro de mim, dentro de cada filho nascido de mulher, falando ao homem por meio do sonho. Com todo sonho, sendo egocêntrico e multiforme, Deus desempenha todos os papéis, sejam masculinos, femininos ou do mundo animal. Agora, me deixe compartilhar com você uma experiência que aconteceu comigo há muitos anos. No início da década de 1930, de repente eu me vi confrontado com 2 personagens. Acima de mim e à minha direita estava um lindo ser angelical, enquanto abaixo estava um animal peludo, monstruoso, que parecia um orangotango, falando com voz gutural. Ele olhou para esse ser celestial e disse: Ela é minha mãe. Repelido pelo pensamento, eu o atingi, e a cada golpe ele cresceu em força. Então, do fundo do meu próprio ser, percebi que esses 2 eram minhas criações, falando com a voz humana e parecendo um animal coberto de pelos. Esse ser monstruoso era a personificação de todas as minhas energias, desperdiçadas. Cada pensamento desagradável, cada ato cruel e impensado ajudava o seu crescimento, sussurrando em meu ouvido, influenciando minhas decisões. Para saciar sua fome, alimentava-se de violência, enquanto o ser angelical era a personificação de todo tipo e pensamento amável que eu já possuí. Então eu percebi que ele tinha o direito de viver. Ao alegar ser filho desse ser celestial, ele afirmava existir, mas eu sabia que não. Ele não tinha poder próprio, apenas meu poder de consciência. Embora ele parecesse distante e completamente livre de minha concepção, eu sabia que era a causa de sua vida. Enquanto eu prometi a mim mesmo que iria redimi-lo, ele derreteu e toda a sua energia, que eu tinha dado para criar e sustentar aquele monstro, voltou para mim. Ele não apenas se dissolveu, mas não deixou vestígios de ter estado presente. Hoje eu posso trazê-lo de volta, na memória, mas ele não tinha existência fora de mim. Ele era simplesmente energia incorporada. Portanto, ele não era Cristo, o poder criador de Deus. Não é Cristo o portador de todos os pecados do mundo, permitindo que o homem o use ou abuse dele. Foi o meu próprio poder criativo, que usei mal. E Cristo é o poder criativo de Deus.
E só Deus pode criar. E só Deus pode redimir. Agora escute isso. As últimas palavras na cruz, conforme registradas, do capítulo 23, do livro de Lucas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é uma parte do versículo 5 do Salmo 31, que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor, Deus fiel. Aqui encontramos Deus, o doador do poder, o redimindo, pois seu poder criador não pode ser perdido, não na eternidade. Quando confrontado com meu poder mal utilizado, simplesmente o redimi, declarando-se fora e independente de mim. Eu sabia que não poderia ser, pois não há outro. E como eu resgatei toda a minha energia desperdiçada, ela voltou para mim. E o glorioso brilhou como o sol. É-nos dito no capítulo 13 do livro de Apocalipse: a besta recebeu a voz para proferir blasfêmias contra Deus, contra o seu nome e sua habitação, isto é, os que habitam no céu. Meu monstro proferiu blasfêmia, reivindicando o direito divino, ao declarar que o ser celestial era sua mãe. Não nos é dito no 10º capítulo de João que ele foi acusado de blasfêmia porque ousou afirmar que era filho de Deus? Leia atentamente o capítulo 13 de João, e você verá que a morada de Deus é composta por aqueles que habitam no céu, de modo que toda a sociedade redimida forma o corpo de Deus. O ser angelical que eu vi personificava aquela sociedade, aquela morada de Deus que é Deus. Então o meu monstro estava tomando o nome de Deus em vão. Agora para alguns sonhos. Chegou ontem a carta de um cavalheiro, na qual ele dizia: no meu sonho, eu estava calçado quando ouvi as palavras: vamos pegá-lo dessa vez. Ele se foi há muito tempo. Então um homem parecido com você, Névio, apareceu rindo, cantando e dançando. Enquanto eu observava, ele subiu 3 ou 4 lances de escada e parou no centro de um palco brilhante e iluminado. Então os adereços começaram a se mover, e ouvi o som de um portão de ferro se fechando, enquanto uma voz ecoava: sua decepção acabou. E aí eu acordei, olhando para esse sonho na superfície. Você pensará que eu, um enganador, estou agora atrás das grades, e o meu engano acabou. Mas deixe-me citar as Escrituras. A criatura foi submetida à futilidade, não voluntariamente, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a criatura fosse libertada dessa escravidão à decadência e obtivesse a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Todo filho, nascido de mulher, é enganado, pois esse é um mundo de engano, onde tudo engana. Então vamos olhar para esse sonho, lembrando que todos os sonhos são egocêntricos, com o indivíduo que está sonhando desempenhando todos os papéis. Ver o homem alegre e feliz parecido com aquele que está contando a história da salvação indica que você, o sonhador, está a caminho que, ao aceitar minhas palavras, você deixa o mundo da decepção para trás. Nós somos informados. As boas novas pregadas a nós foram pregadas a eles. É a mesma notícia, mas não os beneficiou porque não foi recebida com fé, quando eles ouviram, mas ouviram a história da salvação, enquanto apenas alguns a aceitarão. Se por acaso você aceitou isso como seu modo de vida e está disposto a viver de acordo com isso, independentemente do que você ouça em contrário, então você se encontra livre do mundo do engano, acreditando no poder do dinheiro, ou sendo socialmente proeminente, tornando-se famoso, ou o homem ou a mulher mais bem vestida. O mundo joga esse jogo, ou o jogo do engano, enganando-se para sempre. Meu amigo viu um espírito alegre e feliz, que conta uma história de salvação, que não depende de ser bom ou adquirir mérito. Isso é tudo o que eu lhe pedi para fazer, para acreditar em minhas palavras e viver de acordo com elas.
Quando chegar a hora, completamente, o céu se desdobrará dentro de você e você deixa esse mundo de decepção. Outra carta chegou, dizendo: eu me encontrei no que parecia ser um mundo antigo, cheio de multidões de pessoas, falando com 3 homens. Olhei para baixo e encontrei um cordeirinho, aos meus pés. Ao pegá-lo eu disse: esse é o meu bebê. E quando olhei para o rosto dos homens, eles sorriram. E aí eu acordei. Esse é um prenúncio. O cordeiro é o símbolo do grande sacrifício de Deus. Como nos disse no início de Gênesis: Pai, vejo a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Então Abraão respondeu: Deus proverá a si mesmo o cordeiro. É-nos dito no capítulo 13 de Apocalipse que todo aquele cujo nome não foi escrito antes da fundação do mundo, no livro da vida do cordeiro que foi morto, adorará a besta. Todo mundo foi escrito lá, antes da fundação do mundo, antes de se tornar um ser dual. Há um você exterior que, sendo carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Então seu nome exterior não foi escrito lá, mas o você interior, esse está lá. Antes da fundação do mundo, seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Este não é um pensamento de emergência da parte de Deus. O plano de salvação veio antes de entrarmos. A coisa toda era uma trama, um plano de expansão. Seu cordeirinho era o prenúncio da criancinha, o símbolo do seu nascimento de cima. Outra carta me disse: eu fiz minha lição de casa, por assim dizer. Sentei na minha sala e imaginei algo que quero experimentar aqui. Depois de me satisfazer com a sensação de que estava realizado, mergulhei no sentimento por um tempo. E ao fazê-lo, me senti tornar-me uma bola de luz. Abaixo de mim, estendendo-se até o infinito, havia um abismo que eu também sabia ser eu mesmo. Com a bola de luz, me movi em todas as direções, cobrindo o abismo. Então eu, a bola de luz e eu, o abismo, começamos a contrair. Nós nos tornamos cada vez menores, até que eu me senti entrar no meu crânio. Então eu senti como se fosse explodir. Então, para pará-lo, abri meus olhos. E voltando a esse mundo, quebrei a visão. Agora esse senhor sabe que não importa o que apareça no mundo exterior, está acontecendo no céu, que está no crânio. É aí que o drama se desenrola, pois é onde Deus está com você. Tendo tido essa experiência maravilhosa, meu amigo, agora sabe a verdade da visão de Blake, que tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual esse mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Então ele disse: eu me pergunto se aqueles que assistem às suas reuniões ensinam a seus filhos a arte da revisão. Eu ensinei a meu filho quando tinha 5 anos. Na época ele sofreu um acidente bastante grave e estava sangrando profusamente. Enquanto eu lavava a ferida, disse a meu filho que repassasse todo o evento, mas omitisse a cena em que estava ferido. Expliquei se ele omitisse aquela cena em particular, não teria motivo para chorar. Ele fez o que eu pedi e imediatamente parou de chorar. Continuei lavando a ferida. E quando o sangramento parou, apliquei um curativo frouxo. E meu filho voltou a brincar. Desde aquele dia, sempre que meu filho, que hoje tem 7 anos, ele se machuca, ele revisa a cena e omite a parte em que se machuca. Enquanto minha esposa jogava tênis, ela sofreu uma fratura grave no tornozelo. Nós dois revisamos o incidente, e embora ela tivesse que parar de jogar tênis por um tempo, o tornozelo se curou rapidamente, apenas com a ajuda de um curativo, para espanto do médico. Se você tem filhos, ensine-lhes a arte da revisão, desde cedo, para que a ideia se torne um hábito, assim como na casa desse senhor. Voltemos agora à interpretação das Escrituras, sendo toda imaginação. Pegue qualquer passagem, coloque-se no papel central,
pois no volume do livro está escrito sobre você. Não pense no homem que viveu há 2000 anos atrás. Cristo em você é a esperança da glória. Esse é o Cristo de quem as Escrituras falam. Entre no estado de Abraão, enquanto lê a história de Abraão e Sara. Então torne-se Sara, quando ela for o centro, e Rebeca quando ela aparecer. Pois o livro foi escrito sobre você. Faça isso e você terá a chave que vai abrir as passagens mais difíceis das Escrituras. Não desista. Pense em cada história, como se estivesse acontecendo com você agora. E seus olhos vão se abrir. As visões virão e lançarão grande luz sobre o seu entendimento, como a visão que eu compartilhei aqui, a visão das duas nações, dentro do meu ventre. Uma mulher angelical e um homem monstruoso. Eu posso dizer, quando eu me comprometi a redimi-lo, nunca senti tanta compaixão antes ou depois. Eu sabia que eu era a causa daquilo, que não tinha o direito de ser trazido à existência. E quando eu me comprometi a redimi-lo, se levasse a eternidade, tudo se dissolveu, não deixando vestígios que sequer sugerissem que ela existiu. E todas as suas energias voltaram para mim, para serem usadas com sabedoria, para não serem mais desperdiçadas. Todos um dia vão enfrentar suas duas nações, uma mais forte que a outra, e a mais velha vai servir à mais nova. Bem, o primeiro ato do homem registrado nas Escrituras foi violento. Caim matou Abel. Caim é o violento homem exterior, que vem em primeiro lugar. Esaú foi um homem coberto de cabelos. Veio primeiro. Enquanto Jacó, o suplantador, veio em segundo. Esaú, uma vez redimido, desaparece e é substituído por Jacó, cujo nome é mudado para Israel, que significa aquele que governa com Deus. Mantenha sempre vivo o que você ama. Sua emanação é sua morada. O monstro não apenas abriu a boca para proferir blasfêmias contra o nome de Deus, mas contra a sua morada. Isso é, aqueles que habitam no céu, o céu feito dos redimidos. Essa é a única habitação de Deus. Todos, quando elevados e redimidos, serão incorporados a esse corpo de beleza e glória. O monstro, ao alegar sua autoexistência, toma o nome de Deus em vão. No capítulo 13 de Apocalipse, você é perguntado: quem pode prevalecer contra a besta? E no capítulo 3 de Mateus é dito: não resista ao que é mau. No mundo de César, essa afirmação não faz sentido. Mas o mal que você criou em si mesmo é a causa daquele que é o mal no mundo de César. O maligno em você sussurra violência em seu ouvido para ser alimentado. Então lhe dizem para não resistir a ele, pois ele prospera em sua resistência. Quando eu dei uma surra no meu monstro, ele adorou tanto que cresceu em estatura, diante dos meus olhos. Pois enquanto eu batia nele, eu o alimentava com violência. Portanto, não resista ao maligno, apenas o redima. Quando eu me comprometi a redimi-lo, não estava dizendo isso para o benefício de outro. Eu estava me comprometendo, e ao fazê-lo, ele se derreteu, pois todo o poder dos meus momentos mal utilizados voltou para mim, e eu me senti como se fosse uma forma gigante de puro poder redimido. Eu disse: pegue qualquer história nas Escrituras e afirme que você está desempenhando o papel central, pois você é o centro. Portanto, não volte atrás. Acredite que Deus está em você. O homem, sujeito à futilidade, acumula $1 bilhão. Se pavoneia e usa seu poder por 70 anos, para descobrir que amanhã sua pequena alma é chamada. Ele não morre, mas passa pelo portão chamado morte, para encontrar-se restaurado à vida em um ambiente mais adequado, para o trabalho ainda a ser feito nele. Para quem não pode segui-lo, ele morre, mas para si mesmo. Ele tem cerca de 20 anos, pois apenas um livro é fechado. O que foi e o que será, e o que foi feito, é o que não será feito. E não há nada de novo sob o sol.
A vida em um mundo como este continuará até que o verdadeiro propósito de Deus seja cumprido. E é aí que a imagem de Deus desperta dentro de todos os seus filhos. Por isso, essa noite, pergunte-se a si mesmo: o que eles estavam dizendo sobre você quando você foi chamado de Abraão? Leia a sua história com atenção e deixe desdobrar-se em você. Então o verdadeiro drama vai se desenrolar. E a partir desse momento, quando você colocar a cabeça no travesseiro, não vai encontrar mais fronteira na terra do sonho. Mas você passará dessa idade para entrar em um mundo totalmente diferente, ainda empatado aqui. Porém, você retornará, dia após dia, até que seu trabalho termine. Quando eu partir, haverá agora um registro de como Deus se desdobra no homem. Eu contei isso tão claro e simplesmente quanto sou capaz de fazer naquele capítulo, chamado Ressurreição. A minha obra está terminada. Então ele veio e cortou a manga de minha túnica, expondo um braço, e cumprindo os capítulos 32 e 53 de Isaías. Quem acreditou no meu relato, e a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço direito é o símbolo do poder de Deus. Tendo revelado todo o drama de Cristo dentro de mim, ele me deu o poder de registrá-lo, para que todos que vierem amanhã leiam minhas palavras e se afastem da tradição dos homens, acreditando que a menos que um tremendo esforço seja feito para adquirir mérito, o reino dos céus é inalcançável. Entra-se no reino simplesmente ouvindo a história da salvação e crendo nela. Você nunca precisa ver o interior de uma igreja. Se você ouvir a história da salvação e viver de acordo com ela, as escrituras vão entrar em erupção dentro de você. E o papel do personagem central nas escrituras, chamado Jesus Cristo, é seu. Por isso, pegue uma passagem das escrituras e coloque-se no centro. Deixe a história se desenrolar. Faça isso e você vai entender o significado. Lembre-se sempre que um sonho é egocêntrico e multiforme. Proteu era o lendário deus do mar, que a serviço de Netuno podia assumir qualquer forma. Você, o sonhador, tem o dom de Deus assumindo muitas formas para realizar os seus sonhos. Deus é autor do drama em seu sonho e também o ator. Em seu sonho diurno, eu faço o papel de professor da palavra de Deus, para que eu possa aparecer nesse papel em seu sonho noturno. Mas tenha em mente, os sonhos dia e noite se tornam visíveis. Você é o sonhador, sonhando o sonho da vida. Um dia você vai encontrar seu monstro no limiar da consciência, pois ele está apegado a você. Embora você não possa vê-lo, e quando você o dissolve por sua compaixão e amor, ele não se evaporará no espaço, mas vai retornar a você. Eu não posso te dizer a emoção quando você experimenta essa união. No final da jornada, você encontrará esses símbolos entrando no seu mundo e dirá: em tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor Deus fiel. Tendo usado mal seu poder em seu sono, quando ele desperta, Deus te redime. E seu último clamor na cruz é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora vamos entrar no silêncio.